Oi, professora. Oi, Gil, tudo bem? Bom, eu sou Lívia, do primeiro ano do ensino médio do Colégio Metodista, e hoje eu tô aqui pra falar esse vídeo sobre o café literário, pra falar um pouco sobre a minha obra escolhida, que foi o livro O Alto do Busão do Inferno, do Álvaro Cardoso Gomes, que atua como uma releitura de outra obra, O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Bom, há algumas diferenças entre esses dois livros, entre O Alto do Busão do Inferno e O Alto da Barca do Inferno, porque além de uma releitura, O Alto do Busão do Inferno, ele tem uma complementação, ele tem um contexto por trás. No final do livro, a gente tem em si uma releitura do Alto, e no caso do Alto da Barca do Inferno é só o Alto mesmo, é só a peça teatral, o Alto. E no caso do Alto do Busão do Inferno, tem uma história por trás, tem uma narrativa antes da presença do Alto. Se constrói uma narrativa até a idealização do Alto. Bom, eu escolhi falar de uma personagem específica que eu gostei muito e que eu me apaixonei muito pela personagem, que foi da professora Lola, professora do Colégio São Gonçalo, recém-chegada. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro e depois eu vou falar um pouquinho sobre a minha personagem e as minhas concepções sobre a Lola. Sobre o livro. Bom, O Alto do Busão do Inferno, ele conta a história sobre a nossa heroína, né? Nossa Lola, uma professora formada em letras, português e inglês, recentemente pela Universidade de São Paulo, pela USP. E ela já enfrenta nos primeiros meses como educanda vários desafios em questão dos sonhos dela, das idealizações dela e da realidade da educação no Brasil, da realidade da educação das escolas que ela trabalha. Então ela tem uma experiência não muito boa em primeiro colégio em São Paulo, colégio Ensinar Aprendendo, e depois ela acaba saindo desse colégio, e ela acaba ela acaba vê uma notícia que o Colégio São Gonçalo precisava urgentemente de uma professora de português. Ela acaba se candidatando à vaga e acaba gostando muito da coordenadora e do que ela fala de como funciona o colégio. Então, assim Lola conhece uma sala, o primeiro A, em que é cheio de... é literalmente o inferno. E a primeiro momento, ela se assusta com a questão dos alunos, de como os alunos são retratados pelos outros professores. Então, a Lola acaba se acanhando e se intimidando um pouco, mas depois ela repara que ela tem que ser ela mesma, por isso ela quer conquistar aqueles alunos. Bom, lá na sala, ela se depara primeiramente com o aluno Luiz Alberto, mais conhecido como Poste ou Tato, e ele é um aluno problema, digamos assim, um garoto problema da história. Ele tá passando por um processo muito difícil na vida pessoal dele, em que os pais estão se separando, esses conflitos da vida dele, esse afastamento dos pais tem refletido diretamente no comportamento dele e na relação que ele tem na sala de aula. Então ele se tornou um menino fechado, uma pessoa totalmente apática à situação escolar. Bom, então, a Lola, ela enfrenta esse desafio, ela não larga essas festinhas, e ela acredita que ela pode sim, por meio da literatura, por meio dos ideais dela, por meio do que ela acredita, ela pode sim mudar, fazer com que aqueles festinhas virem bons cidadãos e bons elementos, e é isso. E assim ela apresenta nas aulas de literatura essa obra do Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, e eles começam a trabalhar
com a obra e com a vida. E refletir sobre a vida também. Bom, agora sobre a Lola e sobre as minhas concepções sobre a Lola. Bom, a Lola pra mim, ela é um reflexo do que a gente vem hoje. Eu não sei exatamente quando o livro foi escrito, mas ele mostra atualmente, ele mostra muito bem o desafio dos professores atualmente e da educação. E de como a gente enfrenta esse modelo monótono e como há uma certa rejeição de algo diferente por parte dos alunos quanto da equipe da pedagogia em si. Eu não posso falar veemente desse assunto por não ser uma educanda, eu só estou representando a Lola, eu não sou professora, enfim, não sou educanda, mas como uma aluna eu posso, e como um ponto de vista crítico talvez, eu posso afirmar isso, em que a gente enfrenta isso da nossa educação ser um pouco conservadora e manter uma certa monotonia. Então, a Lola, ela faz parte dessa geração e não somente a geração dela, mas os professores, enfim, gerações posteriores, ela mostra o desafio que alguns professores têm de querer se aproximar dos alunos, não só formar alunos em língua portuguesa, em história, em física, biologia, química, mas sim formar cidadãos e formar pessoas críticas e reflexivas e que possam levar e ser coisas melhores para o mundo. Bom, a Lola, ela acredita que ela não deve só passar Capitães da Areia e cobrar uma redação, ou um trabalho ou algo do tipo na prova. Ela acredita que ela pode cobrar Capitães da Areia e discutir com os alunos dela a condição de vida daqueles meninos, a violência, o abandono, e todas as questões sociais acerca do livro. Ela acredita que ela pode relacionar aquilo com a atualidade, porque sem isso os alunos não têm um contexto. Ela acredita que ela quer não só levar como se faz, como se separa orações em coordenadas ou subordinadas, mas ela acredita que ela pode levar uma mensagem para os seus alunos e se tornarem eles menos pestinhas. E é isso que ela faz com a sala do primeiro A, ou ela tenta, enfim, e ela não abandona esses ideais, leva eles até o fim, e ela acaba se ferrando em algumas partes, mas muitas pessoas não acreditam nela, acham bobeira essa questão da vida dela, desses ideais, desses sonhos, desse sonho pela educação, como no caso do Arthur, o namorado da Lola, mas ela não deixa isso e ela vai até o fim. E é isso, essa foi a minha apresentação e esse foi o meu conceito da Lola, essa personagem maravilhosa, super necessária, super atual e que eu peço e que eu tenha pelo menos um pouquinho da insistência, da perseverança que ela teve e enfim, desse negócio esperançoso que ela tem, que é muito bom. É isso, espero que a senhora tenha gostado e essa foi a minha apresentação. Tchau!